I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. The judgment. That bootlegger ain't going to be disappointed when he hears his sentence to go to hell. He ain't going to be disappointed. Neither is the liar or the thief. Eu preguei aqui, há não muito tempo, as decepções no juízo. Aquele contrabandista de bebidas não vai ficar decepcionado quando ele ouvir sua sentença para ir ao inferno. Ele não vai ficar decepcionado, nem vai o mentiroso ou o ladrão. But the disappointed one's going to be that who thought he was right. That's the one. There'll sure be plenty of it. We know that. And God have mercy on our souls. This is something that can't be played with. Mas o decepcionado vai ser aquele que pensou estar certo. Esse é o tal. Certamente haverá muito disso. Nós sabemos disso. E que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Isto é algo com que não se pode brincar. A few weeks ago there was one sitting here among us alive, a fine brother, Brother Taylor. He's in glory tonight. Went in just a moment's time. And now we know that someday we're going. So now's the time to live right. Now's the time. Há algumas semanas atrás havia alguém aqui sentado entre nós, vivo, um ótimo irmão Taylor. Ele está na glória esta noite. Ele se foi em apenas um momento. E agora nós sabemos que algum dia nós iremos. Por isso, agora é a hora de viver, certo? Agora é a hora. And remember this morning's lesson? These virtues has to be in there before the capstone will even come on it. E recordam a lição desta manhã? Essas virtudes têm de estar aí dentro antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto. Oh, you might shout, you might sing, you might speak with tongues and dance. That has nothing at all to do with it. Until these things, scripturally proven, is sealed into you, the Holy Spirit seals you in as an individual, then you're a son and daughter. Oh, você poderia gritar, você poderia cantar, você poderia falar em línguas e dançar. Isso não tem absolutamente nada a ver com isto, até que estas coisas escrituristicamente provadas e seladas em você, o Espírito Santo sela você interiormente como um indivíduo. Então você é filho e filha. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost, you know that. I've heard witches speak with tongues. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Temos ouvido pessoas falarem em línguas que não tinham o Espírito Santo. Vocês sabem disso. Já ouvi bruxas falarem em línguas, curandeiros falarem em línguas e beber sangue numa caveira humana, e invocar o diabo. Sim, Senhor. So that's not... I've seen witches, wizards. See the time that a pencil laid down, run up and down the stovepipe and played that shaving a haircut. And writing unknown tongues, and the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. Now you know that ain't God. And you know all those things. Assim você... Isso não é... Já vi bruxas, feiticeiros. Vi a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogão e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em línguas estranhas. E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá e escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Agora, você sabe que isso não é Deus e você conhece todas essas coisas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Working of miracles don't prove you're of God.
It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. When you see that life sealed away by the Holy Ghost. Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. A operação de milagres não prova que você é de Deus. É a coisa, os frutos do Espírito que provam que você está em Deus, quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo. God, let that be us. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us for it. Amen. Deus, assim seja. Que assim seja conosco. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. I'm going to read some of the scripture, what Jesus spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. And I'm going to start at the 23rd verse. For I have received of the Lord. I speak now as Paul is speaking. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 Coríntios. E vou começar no versículo 23. Pois eu recebi do Senhor... Eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he is betrayed, took bread. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente também, e depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many asleep. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. Se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. I would like to say this on communion. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can emerge together is on this very subject. Eu gostaria de dizer isso sobre comunhão. Agora, esse é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica e a Igreja Protestante não conseguirem unir-se. É por este próprio assunto. The Catholic takes it as a mass, and he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. O católico a toma como uma missa e ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito e, por guardar esta ordem, que ele seja perdoado de seus pecados. The Protestant takes it
with thanksgiving that his sins is forgiven, because he has obeyed a commandment. O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados porque ele obedeceu a um mandamento. Now, the bread, the Catholic says that it is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. E esta é a escritura que eles usam aqui de Coríntios, 1 Coríntios 11. Jesus said, take and eat, this is my body. The Protestant says it represents the body. The Catholic says it is the body. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. O protestante diz, ele representa o corpo. O católico diz, ele é o corpo. E que o sacerdote recebeu o poder de Deus para converter a hóstia no corpo literal de Cristo. Now, if you notice, Jesus' body had not yet been offered when he said, this is my body. Amen. He broke the bread and said, take and eat, this is my body. His body had not yet been broken. Agora, se você notar, o corpo de Jesus ainda não tinha sido oferecido quando ele disse, isto é o meu corpo. Ele partiu o pão e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Seu corpo ainda não tinha sido partido. So their own scripture, the own thing they're using to bring condemnation upon their own doctrine. Yes. Jesus took this bread and broke it and gave it to him and said, this is my body, take and eat. And here he was standing here in his body. That had never been broken yet. Assim, sua própria escritura, a própria coisa que eles estão usando, traz condenação sobre a sua própria doutrina. Estão vendo? Jesus tomou o pão e o partiu e o deu a eles, disse, isto é o meu corpo, tomai e comei. E eis que aqui estava ele de pé em seu corpo, ele ainda nem sequer tinha sido partido. Anyhow, the scriptures won't lie. They'll keep themselves clear at all times. So we believe that. De qualquer modo, as escrituras não mentem, elas sempre se mantêm claras, assim nós cremos nisso. And we believe that when we come together, he said, tarry one for another, another way, wait on one another. The word tarry means to wait. Wait on one another. E nós cremos que quando nos reunimos, ele disse, esperai uns pelos outros. Em outras palavras, servi uns aos outros. A palavra esperar significa servir. Servi uns aos outros. Now, as it's been accustomed to us, we take that scripture in this way. That when we do this, that we just bow our heads. And the congregation prays for we pastors pray for our congregation. That's why we wait on each other by serving each other, by praying. Agora, como tem sido o nosso costume, tomamos essa escritura desta maneira, que quando fazemos isto, que nós simplesmente curvamos nossas cabeças e a congregação ora por nós, pastores. Nós, pastores, oramos pela nossa congregação. É assim que nós servimos um ao outro, prestando serviço um ao outro, orando. You pray, God forgive my pastor. If there's anything in his life that they have done, you forgive them for it. Forgive them. They didn't mean to do it. Você ore, Deus, perdoa meu pastor. Se há alguma coisa em sua vida que eles tenham feito, perdoa-os tu por isso. Perdoa-os, eles não fizeram por querer. And we come right back to the pastors praying for our congregation. God, this is a little flock that you give us to watch over. If there's anything wrong in their life, take it away, Father. E nós, em retorno, os pastores orando por nossa congregação. Deus, este é o pequeno rebanho que tu nos deste para cuidar. Se há alguma coisa errada na vida deles, tira, Pai, eles... So that we can all stand together around fellowship, knowing that we're coming here, keeping the order of God and taking the communion. I think it's a sweet time of fellowship. De maneira que possamos todos permanecer juntos, ter companheirismo, sabendo que vimos aqui, guardando a ordem de Deus e tomando a comunhão. Eu acho que é uma doce ocasião de companheirismo. Let us pray now as we bow our heads silently. You pray for us, we pray for you.
Vamos orar agora enquanto curvamos nossas cabeças. Silenciosamente, vocês orem por nós, nós oramos por vocês. Father, as we take this communion, as we call it communion, it is in remembrance of you. Pai, enquanto tomamos esta comunhão, como a chamamos de comunhão, é em memória de Ti. And when this little beaten wafer touches our tongues and goes into our mouth, may we recognize that He was bruised and mashed, torn for our sins. And that veil that hid Him from us, now He's in us, the Holy Spirit. E quando esta pequena hóstia batida tocar nossas línguas e entrar em nossa boca, que possamos reconhecer que Ele foi moído e esmagado, rasgado por nossos pecados, e aquele véu que o escondia de nós, agora Ele está em nós, o Espírito Santo. And when we receive the wine, may we realize that it was by His stripes that we are healed. By His blood we are saved. The life that was in the blood. E quando recebermos o vinho, que possamos reconhecer que foi pelas suas pisaduras que somos sarados, por seu sangue somos salvos, a vida que estava no sangue. Now, Father, gather us together for this solemn occasion, forgiving our sins. In Jesus' name we ask it. Amen. Agora, Pai, congrega-nos juntamente para esta solene ocasião, perdoando nossos pecados. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. I believe now that the elders, one of them will come forward here, that I believe that usually was Brother Taylor's job too, wasn't it? To come forward to call to the communion. Eu creio agora que os anciãos, um deles virá à frente aqui. Essa normalmente era a tarefa do irmão Taylor. Também, não era? Vir à frente para chamar para a comunhão. I wonder who would take that place. Brother Tony, will you do that? Brother Zabel here will come forward and direct row by row as we come forward, taking the communion, returning to our seats. Eu me pergunto quem tomaria esse lugar. Irmão Tony quer fazer isso? O irmão Zabel aqui virá à frente e irá dirigir fila por fila, enquanto nós vimos à frente, tomando a comunhão e retornando para os nossos assentos. Do you know that communion has divine healing in it? When the Israelites in the type took the communion and marched 40 years, and when they come out of the wilderness, there wasn't a feeble one among them. 2.5 million people. There is power of healing in the communion. Você sabe que a comunhão tem cura divina nela? Quando os israelitas em tipo tomaram a comunhão e marcharam 40 anos, e quando eles saíram do deserto, não havia um fraco entre eles. 2,5 milhões de pessoas. Há poder de cura na comunhão. Everybody's welcome now. And our sister, if she will come to the piano, she plays this song. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains. Tenham todos a liberdade de tomar agora. E a nossa irmã queira vir ao piano, ela toca esta canção. Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emmanuel, onde pecadores imersos sob a torrente perdem toda a sua culpável mancha. May your sins be forgiven, children. May the grace of God ever be with you while we're in this journey. May we all meet on the other side, happy and young again. Amen. Que seus pecados possam ser perdoados, filhos. Que a graça de Deus possa estar sempre com vocês enquanto estivermos nesta jornada. Que possamos todos nos encontrar do outro lado, felizes e jovens novamente. Amém.
As I hold tonight in this little charger here, it's the bread that represents the flesh of our Lord, as it's been made a kosher bread by Christian hands. And now it comes to us as a token of the broken body of our Lord. Let us bow our heads. Enquanto eu seguro esta noite, nesta pequena travessa aqui, é o pão que representa a carne de nosso Senhor, por quanto foi feito pão kosher, por mãos cristãs. E agora ele vem a nós, como um símbolo do corpo partido de nosso Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Heavenly Father, this precious atonement, this sacrifice that you made for us, we see in this bread the suffering and tearing of your body. Pai Celestial, esta preciosa expiação, este sacrifício que tu fizeste por nós, vemos neste pão o sofrimento e dilaceração do teu corpo. Oh, it bleeds our hearts, Lord, to tears and humility when we think that God would be made flesh in order to tear himself to pieces to make an atonement to fulfill the justice that's required. And then by grace, without anything at all, we're invited to come. How we thank thee, Father. Oh, isto faz sangrar nossos corações, Senhor, causando lágrimas em humildade, quando pensamos que Deus se faria carne, a fim de despedaçar-se para fazer uma expiação, para cumprir a justiça que era requerida. E então, pela graça, completamente sem nada, somos convidados a vir. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Out in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Joyously
walking and talking with Christ just the first. What is